africana, negra, pobre, milho, fome, xadrez. Essas talvez sejam as palavras que envolvam a história de Fiona Matese, uma garota de Uganda que vive na favela de Katwe, às margens da sociedade, e que tem a superação do DNA. É uma história baseada em fatos reais, redundância. Enfim, essa garota ela inspira porque ela é uma criança de 14 anos, né, uma menina de 14 anos, que tem que superar entre a fome, a tragédia, entre os preconceitos, e acaba indo por um mundo de um esporte que no país dela, assim como no nosso, não é tão popular, que é o xadrez. Ela se torna uma grande enxadrista, ganha a Olimpíada, se torna mestre no seu país, vai para a Rússia, sapateia na cara dos russos na situação lá do xadrez, e ainda assim hoje não tem uma grande condição financeira, ainda mora em Uganda, ao que consta nas últimas pesquisas que fiz. A história dessa garota é a seguinte: ela mora nessa favela e mora com a mãe dela em um quarto, uma casa que não tem acesso nenhum às condições sanitárias, tem vários irmãos. E o que é que ela precisa? A mãe dela não tem condições de pagar escola para ela. Ela é analfabeta. O que é que acontece? Ela tem que vender milho, porque o milho ajuda nos rendimentos da casa para matar a fome dos irmãos menores. E o que é que acontece? Nessa comunidade existe um professor chamado Catende. Olha aí um professor, gente. Professor, dá valor ao professor, gente. Dá valor que vocês vão ver como vira uma sociedade. Desabafo. Enfim, o professor Catende, na verdade, ele funciona ali como resgatador desses meninos que podem, obviamente, mais entrar pelo caminho do mal. É muito mais fácil, é o mundo mais oferecido a eles, mas aí Catende mostra para eles a oportunidade de conhecer o xadrez. Obviamente que tem o futebol em volta, né? Ali, que é o esporte mais popular, mas ele começa a ensinar pela vertente do xadrez, e através do xadrez ele não só ensina essas crianças a respeito de limites, de questões de princípios, trabalha com a questão da fé também. É muito importante isso no livro. O filme eu não assisti, tá, gente? Não vi o filme, passou recentemente até na TV, na Globo, mas eu não assisti ainda. Tenho curiosidade, embora a gente saiba, já vi por comentários que o filme ainda passa um pouquinho longe do final do livro, mostra de uma forma romantizada. O livro é um pouco mais realista, né? Ele é baseado realmente em pesquisas feitas a respeito da história de vida dessa menina, de Fiona. E aí Fiona acaba ficando curiosa com o xadrez, e aí o que é que acontece? Ela simplesmente se torna, o professor dela, Catene, vai percebendo que ela faz jogadas de mestre. É intuitivo, ela nem sabe tanto assim, tantas regras, e aí ela começa a estudar. E dá trabalho, gente, porque não tem quem apoie, não tem muito financiamento para esse professor ajudar esses meninos, para comprar passagem, para participar de Olimpíadas, né? As Olimpíadas de xadrez, que acontece, ao que me consta, na Rússia, porque o esporte, né, o xadrez na Rússia é uma coisa muito, muito ovacionada, diferente de países, pelo menos como a África, dos países africanos, e o Brasil também, né? O xadrez é um esporte que todo mundo acho que sabe que ajuda muito a desenvolver as cognições, as sinapses mentais, enfim. Mas por aqui não é dado valor, assim como também no país dela. E mais um motivo, além de que é um esporte de elite, esporte de homem, na sua maioria, esporte de branco. E ela é uma menina preta, pobre, né? Favelada, ela mora na favela de Catuê, uma das favelas mais pobres que existe em Uganda. E a história de superação dela, gente, a cada etapa do jogo, porque ela sofre preconceito dentro da própria comunidade no país dela, porque antes dela ir para competição internacional, ela precisa passar e vencer os competidores locais. E dentro da própria competição local, com meninos negros africanos, né, que tem uma classe um pouco mais elevada financeiramente, também ela vai ter que superar, ela vai ter que provar que ela é diferente, né? Ela vai ter que provar que ela sabe o que está fazendo.
E aí, gente, é extremamente interessante. A história é uma lição de vida, é emocionante. É um livro que de criança a jovem, a velho, a adulto, para ler é maravilhoso. Eu acho que é instigante, enfim. É, o livro é muito bonito, né? Aqui, ó, a foto da família, né? De Robert Catende, vem com papel vem com papel fotográfico. Aqui é Catende, ó, ensinando as crianças lá na África e Uganda. E aqui a gente tem as fotos. Essa aqui é Fiona Mutesi, né? Essa garota aqui que está rezando dentro do barraco de sua família antes de sair para a sua caminhada de 3 horas pelos traiçoeiros becos de Catuí em busca de água fresca. Gente, eu não faço ideia do que é viver num país que não tem água potável assim para chegar. Ter que andar 3 horas num país em que isso é comum por quase todo. Obviamente aqui no Brasil a gente sabe, né? Como é difícil a questão da seca, mas você imagine, ela tem que andar pelos becos. A maioria das regiões lá da África é assim. Aqui no Brasil a gente não vai ser hipócrita de dizer que não tem. Tem lugares perigosos, mas eu acho que todo mundo concorda que na África é um pouco pior do que aqui, principalmente se a gente olhar a abrangência. No Brasil há algumas regiões mais específicas que sofrem com isso, e na África, pelo que a gente vê ou pelo que chega para a gente, é um número bem maior, né? A fome, as doenças, a miséria, a questão do acesso à saúde e à educação é muito pior do que é no nosso país, né? Não que o nosso país seja referência ainda, mas já tem sido bem melhor do que foi em outro tempo e é bem melhor do que na África, eu acredito. Gostaria de estar enganada, porém, de todo modo, a história dessa menina é emocionante, é uma lição de vida para qualquer pessoa. Inclusive, é um livro que eu indico para você que queira presentear aí alguma criança pré-adolescente nessa fase. É um livro um pouquinho extenso, ele tem 215, um pouco mais de 215 folhas, 215 páginas, mas uma criança de 10, 12, 13 anos, um adolescente, já pode ler ele com certeza, com uma linguagem muito boa, certo? Há alguns problemas que algumas pessoas comentam a respeito da tradução, porém, eu acho que independente disso não tira a beleza desse livro, não tira a beleza da história real de Fiona Mutesi, que é simplesmente verdadeira, enfim, é, é um ensinamento para todos nós. E realmente é emocionante esse livro. É um livro muito, muito emocionante de ler. É um livro que nos dá uma certa lição de vida, nos dá uma tapa na cara de verdade. Porque às vezes a gente só para e pensa no nosso umbigo, e se olharmos a vida dessa menina mencionada aqui por sofrer violência sexual, as meninas que vivem nessa comunidade, né, que aprendem a desde cedo serem subalternas a homens, serem objetos sexuais, enfim, é lamentável, mas existe, a gente precisa saber que existe, mas precisamos olhar com um olhar mais empático para a vida do outro, a partir da nossa também, porque independente de todas essas coisas, nada disso limitou a superação de Fiona. Nenhum desses motivos fez com que ela parasse de se tornar uma grande enxadrista. Então, para você fica a dica que você possa usufruir dessa leitura. O link vai ficar aqui no box de informações, ok? Beijo para você, fica com Deus e bora ler, compartilha.